Vamos para mais um cafezinho e falar de Java hoje de novo. Bom, pessoal, ontem eu voltei pro Twitter. Não, brincadeira, eu não voltei pro Twitter, não. Eu só fui lá olhar o que tá acontecendo lá. Porque tá tendo, assim, comunidade Java Internacional tá lá. Então, assim, eu não vou apagar minha conta por causa disso. Mas, assim, eu não vou ficar postando lá. E postando, assim, discutindo, entrando em debate, nada. Não quero lá. Deixa aquele bando de ANCAP pra lá. Mas, voltando aqui, eu tava vendo ontem, ontem não, né? Eu tava vendo agora, né? As postagens sobre o Devox, né? Devox é uma conferência dos grupos de usuário da Bélgica que existe em vários locais do mundo. Você vai achar Devox no Marrocos, nos Estados Unidos, na França, exceto no Brasil, porque, sei lá, não tem por aqui e a galera de fora praticamente não vem pra cá pra fazer conferência, né? Tava rolando uma palestra lá sobre o projeto Valhalla. Então vamos falar do projeto Valhalla, assim, porque a gente falou de javices, né? De javismo cultural, né? E o projeto Valhalla é uma grande quebra nisso aí. Assim, pra gente ver que, assim, o que eu quero falar com esse cafezinho é exatamente assim, que o Java tá andando numa direção contra o javismo cultural, né? O Java tá evoluindo um negócio que, tipo, o que a galera fala de Java não existe, né? Para começar aqui, já adicionar os records, né? Que o record ele é bem interessante e ele assim, ele vai, quando eu li a primeira vez a JAP do record, eu fiquei bastante interessado, né? Mas aí eu vi que eu achei que ele ia seguir tinha até um post meu que eu fiz muito tempo atrás, vou ver se eu deixo ele aqui, que na época eu tava fazendo foi quando a gente publicou o pattern, né? E a gente tava. Aí o Bruno pediu para. Bruno Cartacho pediu para eu dar uma olhada como é que funciona no Java hoje em dia, a questão dos objetos de valor, né? E aí eu fui olhar. Eu lembro que eu li a JEP, eu não sei se ela já tinha entrado em produção, não lembro certo. E aí eu li uma versão antiga e eu pensei que eles iam usar getters e setters, mas não. O record, ele é imutável por natureza. Olha só. Então para e pensa ali, a gente tinha o getter e setter, um negócio que ficava definindo qual campo ali do objeto vai ser parte da natureza do objeto lá no equals e hashcode, né? E aí, para quem não sabe, equals e hashcode, tem até um vídeo meu que eu vou deixar linkado aqui. Ele tem utilidade sim, funciona, e precisa. Às vezes precisa implementar aí, se você é um Java Senior que não sabe para que serve, dá uma olhada aí no meu vídeo sobre Java Collection. Se eu esquecer, pessoal, me pergunta, porque muitas vezes eu esqueço de botar eu não tenho tempo de ficar revendo os cafezinhos, não, tá, pessoal? Acaba o cafezinho, eu parto pra reunião, né? E quando às vezes eu não paro de gravar um cafezinho pra entrar em reunião, depois eu recomeço, né? Porque às vezes eu esqueço o horário, né? E o record, ele é imutável por natureza. Então, assim, você define lá uma classe, ela vai ter comportamento, né? Ela é uma classe. Toda vez que você vai encontrar alguma coisa, vai ler a JEP lá dos records, toda vez em relação a isso, você vai ver lá que assim, o objetivo dessa JEP não é transformar classes em struct, né? Qual que é a diferença do struct lá do C para uma classe, né? Qual que é a diferença de uma estrutura de dados para uma classe? Aliás, estrutura de dados, struct, né, vai de estrutura de dados, que é exatamente o que a gente estuda na faculdade. Né? Então, quando a gente estuda lá a manipulação de árvore, tudo aquilo, e talvez essa herança que a gente tem, que eu falo sempre dos helpers, venha disso, né? Porque no C o que você tem que fazer? Você tem que criar um struct, que é um objeto, é apenas um agrupamento de campos, né? Porque assim, ou é muito difícil você tratar, tipo, eu tenho um inteiro, eu tenho uma lista de inteiros, não sei o que, você vai tratar isso com código? Não, você cria um struct ali e trata isso junto. Até porque você tem que passar isso como objeto. Então você cria um struct ali, que é um agrupamento de campos, e sai manipulando ele com classes helpers. Isso é programação procedural, entendeu? Por isso que eu falo, quando a gente usa
helpers, a gente faz programação procedural, a gente não faz orientação a objeto. Então, assim, os records, eles são programação orientada a objeto. Então, eles têm comportamento. Eles não é só um bando de campo lá, sem significado. Eles têm comportamento e você tem que dar comportamento a eles, né? E eles são imutáveis por natureza. Mas, seguindo aí, eu tava vendo, né? O projeto Valhalla, o projeto do Java que adicionou os records, e eu tava vendo que eles estão pensando em botar mais, evoluir o projeto Valhalla. E aí eu vi umas coisas bem interessantes, assim, eu li por cima, né, galera? Tipo, eu vou deixar o link aqui da JEP, né? Que eles estão pensando em botar um negócio chamado que é o Heap Flattening. Então, seria como melhorar a performance de memória do. E aí, assim, não é um record em si. Eu não sei, eu não entendi ainda como funciona, mas assim, é o value object. O objeto de valor, né? Então, qual que é a diferença de uma classe, né, para um objeto de valor? O objeto. E aí é interessante que é uma coisa assim. Tô ligando os pontos agora, né? Um objeto de valor, essa é uma definição do DDD. O DDD tem essa definição. Porque, assim, uma classe, você define a identidade dela. Você fala assim, não, nessa classe aqui eu quero que ela seja, a identidade dela seja definida da forma que eu quero. Por isso você define o equals. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma lista aí de, de peças, né? Sei lá, uma lista de alguma coisa, sei lá. Uma lista de alguma coisa está no banco de dados. Se duas coisas são iguais, tipo, todos os campos são iguais, pode ser que elas não sejam iguais. Existem alguns contextos que elas não sejam iguais. Então, como acontece isso? Imagina que assim, eu tenho o meu registro lá em algum sistema e tenho o meu endereço. Meu endereço é um objeto, né? E aí eu e minha esposa temos o mesmo endereço, mas assim, se eu alterar o meu endereço, vou alterar o dela? Não, não são o mesmo objeto, são objetos diferentes, entendeu? É assim, porque quem define aquele endereço é a relação dele com outros objetos, né? Então, o objeto de valor, quer dizer, a entidade, né? Se o meu endereço for uma entidade, ele tem um valor em si. Se for um objeto de valor, não. O valor dele são os próprios campos, né? Tanto que o DDD fala para a gente sempre tratar os objetos de valores como imutáveis, né? Se a gente precisar alterar o campo, joga o anterior fora, descarta ele e cria um novo, né? E se você estiver trabalhando com Hibernates é um pouco mais complicado, vou fazer assim, mas é melhor fazer porque existe essa condição, né? Eu quero alterar o endereço do Vitor, mas tem pessoas que moram com ele. Eu vou alterar de todo mundo? Não vou, entendeu? Existem essas complexidades, né? Mas voltando aqui ao que tem no Evox lá. Então eles estão querendo adicionar mais coisas ao objeto de valor, tipo, e dando. Tanto que eu vi assim, um post, eu até postei no Blue Sky, quem quiser ver lá, né? Que é assim, é uma classe, mas funciona como inteiro. E aí, aí quando eu li isso aí, eu procurei ver se eles falavam alguma coisa de sobrecarga de operador. Mas não falava de sobrecarga de operador, mas botava alguma coisa como classes de dinheiro, né? US dollar, coisa assim que isso aí tem alguns livros que botam sempre exemplo, né, de dinheiro, né? Eu fiquei interessado, eu falei assim, cara, será que eles vão botar o sobrecarga de operador? Sobrecarga de operador não existe em Java, porém existe uma classe específica, que é string. String tem a sobrecarga de um operador só, que é o mais, né, o concatenação. E se não me engano, até parece que no objeto, né, no objeto, desculpa. Se você faz a sobrecarga de operação com string, tudo vira string, né? Então isso já existe ali debaixo dos panos no JVM, só que só com mais, né? Ou talvez não esteja no JVM, esteja no compilador, não sei. Não entro a fundo nesse ponto. Mas eu vi que são coisas interessantes vindo, né? Outra coisa interessante que eu vi lá, né? Que, assim, no pointer, isso eu vi num dos slides, né? O Nando, desculpa, eu esqueci o arroba. Nando Max, alguma coisa assim. Max Nando, falou que eu uso Kotlin por causa do pointer exception, Kotlin evita. E aí eu vi lá que o Java endereçou isso. E já tem um ticket aberto, né? Que chama. Eu tô com ele aqui, é a JEP. Não tá numerada ainda, né? Ela não tá numerada porque não entrou ainda no roadmap, né? Quando entra no roadmap, ela ganha um número, né? Que é o restringir null para value class type.
Ou seja, essa classe que a gente está falando aí, que vai trabalhar como inteiro, ela não vai poder ser nula. Então, assim, você vê que a JVM, o Java, já está andando para já está andando para um caminho ali que as coisas vão mudar, as coisas estão mudando, né? E aí você vai ficar. E aí as pessoas estão. E o que eu falei ontem, né? Muita gente pegou e estão compartilhando que assim. É, o que a gente vê é que esses javismos eles vêm de coisa lá de trás, né? Eu lembro que agora que eu lembrei assim, um dos javismos que eu via, né? Que era nos projetos que eu trabalhei, não era permitido fazer. Como é que chamava mesmo? É que esse tipo de classe não existe mais, que é. É assim, quando você. Inline class, acho que é assim, alguma coisa, né? Você define existe, ainda existe. Você pode fazer, né? Mas quase ninguém usa, né? Porque hoje todo mundo usa as lambdas expression, né? Mas antes das lambdas expression, você tinha que fazer um new, aí jogava o nome da interface e definia a classe ali com um método, definia o método, e o código ficava uma porcaria. E aí eu lembro que nos projetos proibiram a gente fazer isso, né? E aí você tinha que criar classe por classe. Tipo, vou fazer um comparador aqui só para uma coisa. Ou vou fazer implementar uma coisa só para uma coisa específica. Você tinha que criar uma classe, dar um nome. Aí ficava, o código ficava assim, difícil de compreender até. E aí era outra coisa, né? Eu vi uma palestra que eu também achei super interessante, que é aquilo que eu falei ontem, né? Como você dá nome aos objetos. Né? A pessoa fala assim, dê nome pelo propósito do objeto, não pelo que ele faz internamente, né? E é o que eu já falo aqui há bastante tempo. Quando você dá nome às coisas por aquilo que ele faz, né? Você basicamente deixa vazar a complexidade, né? Deu propósito para aquilo, deu um nome de acordo com o propósito. Então, por exemplo, se a gente fosse nomear carro, seria meio de locomoção movido a motor. Eu tenho um meio de locomoção. Não, gente, alguém definiu assim, não, isso aqui é um carro. E tipo, carro por quê? Porque vem de carruagem. Carruagem é um meio de locomoção movido a cavalo. Tipo, que é diferente de carro de boi. Entendeu? Mas isso é orientação objeto da vida real, gente. Tipo, você dá nome às coisas e aquilo dá propósito e as pessoas conseguem compreender. Então, assim, todo mundo sabe que é um carro. Assim, se você botar lá, tipo, aquele ali, sei lá, Vou usar o exemplo lá do TDD, né? Que é uma polícia de. No TDD tinha um dos exemplos lá que eu gostei bastante, que é assim, quando você tem um overbooking de um navio, você faz uma política de overbooking. Bota política de overbooking, acabou. Você não precisa dizer assim, navio cheio, gerenciador de navio cheio. Não, política de overbooking, é overbooking. Pronto, acabou. Né? Então é isso, pessoal. Isso aqui eu não sei se eu vou botar como Javismo Cultural 2, sei lá. Mas eu falei de várias coisas aqui, dos Values Objects, eu vi que Java tá botando os values. Vou tentar deixar os links aqui na descrição, mas às vezes eu me esqueço, me cobrem qualquer coisa, porque eu falo 12, 13 minutos e eu não esqueço. Obrigado, pessoal. Bom cafezinho para vocês.